Após a solicitação e ativação do serviço gestor online através da TKS Claro, entre em contato com o 1052, solicite o número de cliente e a senha para acesso ao serviço. Agora, siga este passo a passo, é muito prático e claro. Dentro do site da Claro, entre na aba Claro Empresas. Entre na opção Serviços, Gestor Online. Em Empresa, coloque o número do cliente que pegou através do atendimento 1052. Repita o mesmo número do cliente no campo Usuário. Tire o último dígito e coloque a senha de atendimento cadastrada pelo 1052. Cuidado com a opção de pop-up. É necessário autorizar o pop-up temporariamente. Inicie novamente, se necessário, colocando o número do cliente no campo Empresa. Repita o mesmo número no campo Usuário, tirando o último dígito, e coloque a senha do gestor online, que é diferente da sua senha de atendimento e que foi cadastrada através do 1052. Entre na opção Iniciar o gestor online. Será aberta uma nova janela. O primeiro passo para iniciar o uso do gestor online é criar o perfil do usuário ou departamento. Entre na opção Perfil, Criar Novo. Nome do perfil. Coloque o nome do usuário se quiser criar um perfil específico para este, ou o nome do departamento, caso utilize este mesmo perfil para mais de um usuário. Exemplo, agente de prospecção. Em tipo de perfil, existem duas opções, compartilhado e individual. O perfil compartilhado, caso você queira colocar o mesmo perfil para um grupo de 10 usuários e você quer que esses 10 usuários compartilhem aquela quantidade de minutos que foi determinado. Normalmente, usamos o perfil individual, porque o usuário que tiver o perfil agente de prospecção, ele poderá usar aquele limite individualmente e não terá que compartilhar o limite com mais nenhum outro usuário. Então, selecione a opção individual. Abaixo, tem a opção acumulado ou por tipo. Normalmente, usamos a opção acumulado. Exemplo, vamos colocar 300 minutos. 300 minutos para todos os tipos de ligação que o usuário puder utilizar. Por tipo, seria uma opção 100 minutos para Claro, 20 minutos para outras operadoras, 100 minutos para fixo. Então, normalmente usamos a opção acumulado. A opção permanente ou temporário, deixamos sempre como permanente, porque esse perfil não será temporário. Escolha a opção interromper ligação ao atingir o limite, caso seja necessário. Se o usuário estiver no meio de uma ligação com o cliente e atingir o limite, a ligação vai cair, se você optar por essa seleção. Avance. Consumo 1. Aqui, nós poderemos determinar a quantidade de minutos de voz que o usuário terá. Exemplo, 300 minutos. Ou deixar ilimitado, não tem limite, ou totalmente bloqueado. Ele não vai usar voz. Nesse caso, nós vamos deixar a opção de 300 minutos. Esse usuário, ele terá direito a torpedos? Sim. Vamos colocar 40 torpedos. Ele utilizará dados? Não. Importante que, se for colocar a opção de dados, considere que essa quantidade ela é medida em mega. Então, se você quer dar 2 gigas, serão 2048 megas. Cada giga é 1024 megas. Se você colocar a opção de 2 gigas, será necessário
duplicar essa quantidade, 2048 mega. Escolha a opção avançar. Calendário. Opção alterar. Dentro da opção calendário, nós podemos definir os dias que o usuário deste perfil vai poder utilizar as linhas. Ele vai receber ligação sempre, mas originar ligações somente de segunda a sexta, não fará ligações sábado e domingo, inclusive em feriados. O horário que ele poderá efetuar ligações será das 8 até as 21 horas. Marque os tipos de chamada permitidos para esse perfil. Somente ligações locais? Ou dentro do estado, que é a opção interregional? Ou internacional, entre estados? Deixaremos que esse usuário faça ligações de claro para claro local, dentro do estado de São Paulo e entre estados. Para fixo, ele só fará ligação local. Vamos tirar a opção de ligação dentro do estado ou fora do estado. Para outras operadoras, a mesma opção. Somente ligação local será permitida. As opções tarifação especial podem ficar todas selecionadas. Se o usuário tiver o serviço Claro DDD, que permite que ele fale de claro para claro a custo zero nacional, automaticamente o serviço vai identificar que ele tem esse serviço, o gestor online vai identificar que ele tem esse serviço e não vai cobrar esse tipo de chamada. No campo Outros, ele poderá fazer ligação internacional? Não. Receber ligações em viagem regional e nacional? Sim, deixa essa opção, porque o cliente corporativo não paga recebimento de chamada dentro ou fora do estado. Ligação a cobrar. Vamos tirar essa opção. Clique em avançar. Definimos a quantidade de minutos, a quantidade de torpedos, a quantidade de dados que o usuário pode utilizar. Definimos os dias da semana, o horário em que ele pode efetuar ligações e quais os tipos de ligação que ele pode originar. Agora, vamos para a opção Black e White List. Neste campo, podemos bloquear algumas ligações. A lista Blacklist significa que todos os números que estiverem cadastrados aqui nunca serão realizados pelo usuário. Exemplo, colocaremos no Blacklist uma ligação de voz, local, não longa distância, então, DDD 11 10 52. Adicionar. Isso significa que esse usuário nunca poderá ligar para esse número. E a opção Whitelist é o inverso. Se eu quero criar uma lista e somente para essa lista o usuário poderá efetuar ligações, então colocarei aqui o número que ele pode ligar. Se eu quiser remover esta opção, venho na opção remover e avançar. Ok, terminamos o cadastro do perfil. Clique na opção concluir. Ok, o perfil foi criado, foi alterado com sucesso. Agora nós podemos atribuir o perfil ao usuário. Vamos em administração cadastro, linhas. Aqui nós filtramos todas as linhas da empresa que tem o serviço gestor online. Abrimos o maisinho do número do cliente, maisinho do número da conta. Aqui estão todos os usuários da empresa que tem gestor online. Somente uma linha já tem definido aqui, ó, o nome do usuário e o perfil agente de prospecção. Vamos para outra linha. Clica na linha, para o nome do usuário. Que pode ser o nome de um usuário ou um departamento. Em perfil permanente, vamos selecionar o perfil que nós criamos, agente de prospecção. Esse primeiro item, aviso de cobrança na conta, nós só deixamos para o administrador da conta.
É quando a Claro avisa se tem alguma fatura em aberto ou se teve bloqueio nas linhas, tá? Vamos tirar a seleção. Aviso de bloqueio via SMS ou dados é muito importante, avisa quando a linha foi bloqueada. Esse deseja receber saldo limite via SMS, a gente praticamente não utiliza, é quando o administrador quer saber quantos usuários já utilizaram. Nós praticamente não utilizamos essa opção, porque senão o administrador vai receber muitos torpedos. Deseja enviar saldo de limite via SMS para o assinante. Isso é muito importante. É para avisar o usuário quanto ele já utilizou, se 20, 50, 80, 90%, para que ele possa controlar o uso. Vamos concluir. Ok, informação atualizada com sucesso. Vamos filtrar. Ok. Usuário, nome do assinante back-office e o perfil agente de prospecção. Joia. Agora eu quero saber quanto que esse usuário já utilizou. Vou colocar aqui o DDD 11, o número da linha e filtrar. Esse usuário não utilizou nada nas linhas. Vamos ver outro usuário. Esse usuário já usou 257 minutos de voz, 105 torpedos. Vamos dividir aqui 170, 9912, dividido por 1028 MB. Esse usuário já usou 1 GB 663 MB. Ok. Próxima opção que é muito importante é o aviso de saldo SMS. Para avisar o usuário quanto que ele já utilizou do limite que ele tem. Nós normalmente deixamos essa opção 50, 70, 80, 90%, tá? Quando o usuário atingir esse limite, tanto de dados quanto de torpedo ou de voz, o sistema vai mandar para ele uma mensagem informando, olha, você já usou 50% do seu limite de torpedo ou 50% do seu limite de voz, tá? Esses limites eles podem ser alterados, tá? Vai em concluir depois que você alterar. Controle de longa distância também é muito importante. É para definir qual operadora que a empresa vai utilizar para fazer chamadas de longa distância. Deixa sempre o 21 da Embratel, tá? Seleciona a opção utilizar em chamadas de longa distância entre ramais também. Porque se você usa o 21 da Embratel, tudo que você usou de longa distância sai da sua franquia. Conclui depois. Vamos para uma outra opção que é importante também, que é a opção de ramais. Todas as linhas que têm gestor online na empresa, elas podem ter ramais definidos, para que ao invés de você ir até a agenda, selecionar o nome do usuário ou colocar um número do telefone para ligar, você vai colocar somente o número do ramal desse usuário. Então vamos em criar. Para todas as linhas que tem o gestor online, avançar. Ele já cria uma sequência a partir do número 2000, concluir. Aqui ele já mostra qual é o ramal de cada usuário. Então o ramal do back-office é o 2003. Se qualquer um desses usuários que tem gestor online discar 2003 send, vai cair no back-office. Outra opção muito importante aqui em cadastro. Dados cadastrais. Aqui você verifica a data de corte da sua fatura. Então você pode informar os usuários que eles têm 300 minutos para ligar até o dia 17 de todo mês. A partir do dia 17, conta novamente um novo limite de 300 minutos. Então, se ele for recebendo torpedos, um exemplo, hoje, dia 14, ele já usou 90% do que ele tem, então ele vai ter que controlar para ir até o dia 17, para não ter risco da linha dele ficar bloqueada. É isso. O gestor online é uma ferramenta que permite controle da utilização dos usuários. Tá? Você pode alterar, toda alteração é feita online. No momento que você fez a alteração pelo site, automaticamente a linha do usuário ela vai ser bloqueada ou vai ser liberada. Faça bom uso do gestor online e evite desperdícios na sua empresa.